A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, com base no livro de Neemias, capítulo 9. Vamos estar lendo os versículos do 1 ao 3. Neemias, capítulo 9, versículos do 1 ao 3. Na proporção que os irmãos encontrarem, os irmãos, por favor, se colocam de pé. Amém? O texto diz: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte deles fizeram confissão e adoraram o seu Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta noite diz que é tempo de restaurar. Queridos, é tempo de restauração. Quando é que identificamos que a nossa casa, ela precisa de uma reforma, precisa de um reparo, precisa de restauração? Percebemos isso quando aparecem rachaduras nas nossas casas. Percebemos a necessidade de restauração quando aparecem as infiltrações, quando aparecem sinais de mofo, quando começa a pintura a soltar da parede, quando o cimento começa a soltar. É nesse momento que percebemos que a nossa casa material, a nossa casa física, precisa de restauração. Mas eu quero dizer nesta noite que na vida espiritual também é assim. Na nossa vida espiritual, em alguns momentos, existe a necessidade de restauração. Então, se sabemos identificar, queridos irmãos, ponto de restauração na nossa casa material, na nossa casa física, na nossa morada, precisamos também saber identificar, queridos irmãos, ponto de reforma, ponto de restauração também na casa espiritual. Eu quero dizer nesta noite que em alguns momentos da nossa vida, a nossa casa espiritual precisa de passar por uma reforma, precisa passar por uma transformação. É o momento em que olhamos para dentro de nós e começamos a ver algumas coisas. Quando nós começamos a ver as rachaduras nos relacionamentos, estamos precisando de restauração. Quando nós começamos a ver as infiltrações do pecado, queridos irmãos, é hora de restauração na vida espiritual. Quando os sinais de mofo causados pela religiosidade já é algo latente na nossa vida espiritual, é hora de restauração. Também quando a pintura espiritual, às vezes a pintura espiritual ela envelhece. E nesse momento é tempo da nossa casa espiritual, da nossa morada espiritual, dessa vida que temos dada pelo Senhor,
nesse momento ela precisa passar por uma restauração. Eu quero dizer que, no entanto, é mais fácil para nós, é muito fácil para cada um de nós ver o que precisa ser mudado na vida do outro, né? Então a gente observa e identificamos com muita facilidade as falhas do irmão, os erros dos irmãos, então na casa do outro, mas como é difícil enxergar aquilo que precisa ser mudado em nós mesmos. Às vezes nós nos olhamos e nos achamos bom, nos achamos perfeito, nos achamos que está tudo tranquilo. Eu quero dizer que quando não conseguimos, meus irmãos, identificar os pontos de restauração nas nossas vidas espiritual, então Deus se encarrega de nos mostrar detalhes que precisam ser restaurados, porque às vezes eu não consigo enxergar as minhas falhas, os meus erros, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele mostra: Edson, olha, precisa mudar isso aqui, Edson, precisa melhorar isso, Edson, isso precisa passar por uma mudança. E eu quero te dizer nesta noite, o Senhor nesta noite está nos dizendo que existe a necessidade, muitas vezes, de passar por mudança na nossa vida espiritual. É preciso estar atento para os sinais, meus irmãos, os sinais que muitas vezes estão latentes ao nosso entendimento, ao nosso coração, à nossa mente, mas nós muitas vezes ignoramos os sinais. Eu quero dizer, queridos irmãos, que a restauração é algo extremamente necessário, né, na vida dos filhos de Deus. Eu preciso passar por uma restauração constante. Então, a todo instante, precisamos deixar Deus reformar, Deus restaurar as nossas vidas e fazê-la nova da forma como Ele quer. Mas às vezes nós queremos andar da forma como nós queremos, da forma que nos convém, da forma que achamos melhor. Então, eu quero convidar os irmãos para juntos nessa noite nós podemos observar, meus irmãos, podemos estar atentos a alguns ensinamentos preciosos a respeito do processo de restauração que Deus quer realizar na nossa vida. Se você olhar o texto que nós lemos essa noite, diz o seguinte: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Eles perceberam que eles precisavam de restauração. E eu quero dizer nessa noite, em alguns momentos, precisamos de restauração. Então, no texto que lemos, Deus havia dito que se o povo fosse desobediente, se o povo não estivesse atento àquilo que Deus queria falar, né? Então, como prisioneiros para uma terra estrangeira, mas se eles se arrependessem, né? Eu quero dizer que o texto diz que ele lhe daria um perdão, renovaria a sua aliança com ele. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: quando nós estamos atentos ao que Deus quer nos falar, Deus renova a sua aliança conosco. Mas é preciso, meus irmãos, estar atento à voz do Espírito de Deus. E eu quero dizer uma coisa nessa noite: o Espírito de Deus, ele está sempre pronto a falar, mas nós precisamos estar prontos a ouvir, com o ouvido aberto, atento ao que Deus quer nos falar. Então, sendo assim, o povo de Deus se reunia, queridos irmãos, para mostrar a sua tristeza pelos pecados que eles e seus antepassados haviam cometido. Observe que eles se reuniram para chorar, para se lamentar pelos seus pecados e pelos pecados de seus pais. Observe o lamento de Israel. Eu quero te dizer, queridos irmãos, que hoje estamos aqui nós que estamos aqui hoje, precisamos de alguns momentos pararmos e demonstrar tristeza, queridos irmãos, com a vida que temos vivido e pedirmos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Assim como o povo de Deus, eles pararam
e reconheceram a sua condição, nós também precisamos parar e reconhecer a necessidade que temos de ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, de nos arrepender e de mudar de comportamento. Então, um tempo de restauração, queridos irmãos, primeiro exige arrependimento. A restauração exige arrependimento. Muitas vezes não nos arrependemos, continuamos levando uma vida dissoluta, fazendo aquilo que deseja o nosso coração, aquilo que achamos conveniente a nós, aquilo que achamos que é o melhor para nós, e ignoramos completamente aquilo que é o melhor para Deus, o que Deus deseja das nossas vidas. Então observe o versículo 1, diz: no dia 24 desse 7º mês, o povo de Deus se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. É preciso, meus irmãos, demonstrar a Deus, mostrar para Deus que estamos tristes porque pecamos, que estamos tristes porque erramos. Às vezes nós encaramos o pecado com muita naturalidade, encaramos o pecado como algo normal, mas eu quero te dizer uma coisa: quando cometemos pecado, nós agredimos a um Deus que é santo, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, e Ele quer habitar em local que tenha perfeição, em local puro, em local onde Ele se sinta feliz. No nosso coração não existe pecado, espaço para o pecado e para Deus, não existe pecado para o nosso desejo da nossa carne e para Deus. No nosso coração só existe espaço para Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que tem que habitar. Então é preciso, meus irmãos, nos arrependermos. Então o povo caminhou da festa no capítulo 8, se vocês observarem, no capítulo 8 eles estavam em festa. Para o jejum no capítulo 9, o povo se reuniu para jejuar com a finalidade de mostrar ao Senhor nosso Deus que estavam arrependidos de terem pecados contra o Senhor, porque todo pecado ofende a Deus, e eles se reuniram para isso. No capítulo 8 eles estão em festa, estão alegres, estão eufóricos, estão festejando. Quando chega no capítulo 9, eles têm consciência da sua condição pecaminosa, e aí o que é que eles fazem? Eles jejuam, eles usam roupa de saco, eles se pegam, porque eles tinham um costume de pegar o pó da terra e jogar em cima de si, para entender. Aquilo dava a compreensão que eles eram pó, que eles eram nada, que eles eram terra. Então, queridos irmãos, nós gostamos de nos reunir para festejar. Agora é o momento. Natal está chegando, a próxima semana as pessoas vão se reunir, as famílias se reunirão para festejar, para comemorar, mas nunca não se reúnem para chorar junto a tristeza dos seus pecados. E é hora, meus irmãos, de nós compreendermos que uma vida de pecado desagrada a Deus, uma vida de pecado nos afasta do projeto de Deus na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa nesta noite: Jesus, Ele está voltando, e aquele que vive uma vida de pecado, aquele que vive uma vida dissoluta, aquele que vive a vida de acordo com o seu coração, com a sua vontade, ficará. Mas aqueles que abandonarem o pecado, aqueles que viverem uma vida de agrado a Deus, aqueles que abandonarem os desejos dos seus corações, serão esses que serão levados. Então o desejo, a decisão é nossa, a decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa. O que é que nós desejamos com a volta de Jesus? Porque Ele está voltando. Eu quero te dizer que o povo reconheceu o seu pecado, isso é um sinal de profundo arrependimento. Às vezes nós não reconhecemos, vivemos uma vida de pecado, vivemos uma vida de desagrado a Deus e achamos que está tudo normal.
Isso tudo é normal, tudo é relativo. Não, meus irmãos, tudo não é normal, tudo não é relativo, o pecado é pecado. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o salário do pecado é a morte, e uma morte é uma morte espiritual. Então eu quero dizer que arrependimento, literalmente, significa mudança radical de pensamento. Arrependimento não significa, olha, hoje eu me arrependo porque eu pequei, porque eu fiz isso de errado, mas amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Não, arrependimento significa mudança de posição. É como se você estivesse andando assim e de repente você fizesse isso, você mudasse de posição, mudasse de atitude, mudasse de comportamento, porque é isso que agrada ao Senhor nosso Deus, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, quando nós nos convertemos, quando nós mudamos de posição. Então não podemos adorar o Rei da Glória antes de contemplarmos a triste condição do nosso pecado. Eu não posso adorar ao Senhor neste lugar se eu continuo vivendo uma vida de pecado, uma vida dissoluta. Deus não vai aceitar esta minha adoração, Deus não vai aceitar o meu louvor se a minha vida é uma vida de pecado. Eu quero dizer nesta noite, queridos irmãos, que precisamos ter uma mudança de pensamento genuíno. Por isso, eu quero dizer que existe uma necessidade de uma mudança diária, é todos os dias. Eu quero dizer que dessa forma, querido irmão, a restauração, quero dizer a você que começa com choro, começa com arrependimento, começa com lágrimas. É preciso se arrepender. Desta forma, a restauração começa com choro, com quebrantamento, com humilhação diante de Deus. Eu preciso me humilhar diante do Senhor, dizer: Senhor, pequei e não quero continuar nesta condição. É isso que agrada ao Senhor, meus irmãos. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Eu me incluo no meio. Qual foi a última vez que eu fiz esse quebrantamento de arrependimento, de choro e de lágrimas e de derramamento? É necessário fazer, porque nós sabemos aonde temos errado, aonde temos pecado, aonde temos desagradado a Deus, e não adianta estarmos aqui, não adianta estar aqui quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, e falando do amor de Deus e vivendo uma vida dissoluta, uma vida que só agrada essa carne, que só satisfaz essa carne. Em segundo lugar, um tempo de restauração, meus irmãos, exige separação de tudo que Deus condena. Separação de tudo que Deus condena. Pecados de estimação. Tem crentes que têm pecado de estimação. Tem ímpios que têm pecado de estimação. Muita gente tem pecado de estimação. É preciso abandonar o pecado de estimação. Pecado de estimação é aquele pecado que todo dia está ao nosso lado ali, né? Como um animal de estimação que todo dia vem, sobe no nosso colo, a gente alisa, abraça, beija, acaricia, e assim é o pecado de estimação. Eu quero dizer, querido irmão, Neemias capítulo 2, versículo 9 e 2, diz: eles já haviam se separados de todos os estrangeiros. Observe o que é que eles fizeram. Por que eles se separaram dos estrangeiros? Porque os estrangeiros desagradavam a Deus. É preciso, queridos irmãos, se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Se separe dos estrangeiros que estão ao seu lado. Se separe dos estrangeiros que faz parte da sua vida. O povo de Deus, eles queriam comunhão com Deus. O que eles fizeram? Não quero relacionamento, não quero aproximação. Então a restauração implica em obediência incondicional. É obediência incondicional ao querer de Deus. Não mais eu, mas Cristo salvo. Tudo quanto sou Senhor, né? Tudo quanto sou, não sou meu ou não sou meu Jesus, eu sou todo teu. É isso que Deus espera de mim e de você. Então eu quero dizer que Deus não aceita uma obediência parcial. Deus não aceita uma obediência: olha, tem dia que eu faço, mas tem dia que eu não faço. Esse tipo de obediência, querido irmão, Deus não aceita, porque obedecer parcialmente a Deus é o mesmo que desobedecê-lo, é o mesmo que estar em cima do muro, é o mesmo que ser morno, e a Bíblia diz que o morno ele vai vomitar.
ele vai colocar para fora, ele não aceita o morno. Então o povo tomou uma decisão de deixar todos aqueles que não eram da linhagem de Israel para se consagrar ao Senhor. Observe, ele diz, esse não é da linhagem, não quero negócio, não quero relacionamento, eu vou me afastar. E é isso que precisamos fazer, nos afastar do pecado, o que não agrada a Deus. Então aqueles que não eram da linhagem de Israel não participavam dessa reunião, não tinha acesso. Eu lembro que nos anos 70, 80, na Assembleia de Deus, o mais velho aí lembra, eles tinham um culto que a porta era fechada, quem não era crente não entrava, só entrava crente, só eram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem não era crente só entrava em culto público. Os cultos fechados só era para da linhagem, aqueles que faziam parte. Não sei, talvez eles estivessem até certo em fazer a separação. Aqui nesse momento o povo de Deus fez a separação. Então, queridos irmãos, aqueles que não eram da linhagem, então eles não participavam dessa reunião, então eles não tinham a mesma fé, nem o mesmo Deus. Então não tem um negócio, não tem um relacionamento, não tem um pacto. Então nós não podemos ter negócio, não podemos ter pacto. Quer dizer que o problema aqui não é racial, nem preconceituoso, mas é teológico. Então é teológico, é preciso se afastar daqueles que desagradam a Deus, porque tem gente que tem uma vida tão dissoluta, que nós não temos nem prazer em estar perto, que você não tem prazer, porque aquele que está em você não se alegra. Então, queridos irmãos, unir-se a outros povos era transgredir com a fé, nessa época aqui. Então, se unisse a outros povos, estava transgredindo a fé. Então, era aceitar o sincretismo, era uma espécie de ecumenismo, não podia. A união de várias crenças, só era o povo que acreditava no Deus Todo-Poderoso. Então, quer dizer, irmão, o que é que Deus tem condenado em sua vida? O que é que Deus tem condenado na nossa vida? Nós sabemos, nós entendemos, porque nós não somos loucos. O Senhor nos deu sabedoria para entender. Então eu preciso fazer o quê? Olha, eu tenho feito isso, e isso não agrada a Deus. Poxa, eu vou deixar, eu não quero mais saber disso, eu não vou mais conversar com essa pessoa, eu não vou mais me aproximar dessa pessoa. Toda vez que eu encosto com essa pessoa é para falar de coisas desagradáveis, coisas que Deus desagrada. Então é isso que Deus quer de você, que você se afaste daqueles que lhe impedem a sua comunhão com Deus. E existem pessoas que impedem a nossa comunhão com Deus, então precisamos nos afastar dessas pessoas, precisamos dizer não, queridos irmãos. Então o que é que Deus quer? Que tem condenado, o que Deus diz para mim? O que é que Deus diz para você que tem condenado, tem mostrado que é errado? Então, queridos irmãos, não há uma vida de restauração sem separação daquilo que desagrada ao coração de Deus. Você não tem como ser restaurado se você está unido àquilo que desagrada, as pessoas que desagradam, as pessoas que abominam. Aí, se a gente for para o Salmo 1, diz o quê? Bem-aventurado o varão, nem se detém, nem se assenta, e tem crente sentando, tem crente andando no caminho dos erros. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é muito clara. Bem-aventurado. Então eu quero ser bem-aventurado, eu preciso praticar o Salmo 1, eu preciso viver o Salmo 1, eu preciso fazer aquilo que o Salmo 1 manda. Então não adianta cantar louvores, não adianta levantar as mãos, bater palmas, fazer orações longas, cara de santo, se continuamos fazendo aquilo que Deus condena, fazendo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que Deus abomina. É preciso abandonar, é preciso dizer não, é preciso se afastar de tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Ele não aceita o nosso louvor e a nossa adoração se nós compactuamos com o pecado, né? E em terceiro lugar, um tempo de restauração exige confissão de pecados. O versículo 2, ele diz: em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosso e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometidos. Que quadro triste,
mas com muito resultado, porque Deus estava se agradando do que eles estavam fazendo. Então, quando somos iluminados pela verdade da palavra, meus irmãos, quando é o Espírito Santo de Deus que ilumina a nossa mente para fazermos aquilo que agrada a Deus, então deixamos de nos justificar, então reconhecemos nossos pecados e confessamos ao nosso Deus, não justificamos, não, estou fazendo isso por causa disso. Os fins não justificam os meios. Às vezes a gente faz coisas que desagradam a Deus, não, mas eu fiz por causa disso. Dê o que der, temos que pagar o preço, né? Então, queridos irmãos, vejamos o que diz Provérbios 28:13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. É isso que a gente quer? Misericórdia? Sim. Então é preciso confessar e abandonar. A palavra de Deus que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. É próprio da natureza humana, aqueles irmãos, esconder os seus pecados e ignorar os seus erros. Nós somos naturais. Observe Adão e Eva. É desde o princípio. O que foi que aconteceu depois que eles desobedeceram a Deus? O que foi que eles fizeram? Eles foram se esconder. Eles foram para um local achando que Deus não ia vê-los, que Deus não ia encontrá-los, e nós fazemos isso, muitas vezes, pecamos e ficamos com o pecadinho escondido lá no cantinho do coração, guardando o pecado lá. Então, mas como podemos fazer o certo se não estamos dispostos a abandonar o que está errado? Como eu posso adorar a Deus se eu não estou disposto a abandonar o pecado? Como eu posso exaltar ao Senhor se eu não abandono o pecado? Como eu posso louvar ao Senhor, levantar minhas mãos santas se eu não estou disposto a abandonar o pecado? Eu quero dizer nesta noite que alguém disse o seguinte: os erros são uma lição para meditar, não para se reproduzir. Eu preciso meditar nos meus pecados, nos meus erros, e pensar, dizer: isso é errado, não posso continuar fazendo, isso ofende a Deus, isso fere a santidade de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus, aí eu digo: eu tenho o Espírito de Deus, mas eu estou ofendendo a santidade de Deus com uma vida de pecado e desagrado a Deus. Então, admiti-lo, confessá-lo, analisá-lo e fazer a mudança para que ele não aconteça novamente. É isso que precisamos fazer, meus irmãos. Analise o seu pecado, vamos analisar, vamos confessá-lo e fazer uma mudança, vamos nos converter, fazer uma mudança de 180 graus em nossa vida, dizer: não quero mais isso, porque isso ofende a santidade de Deus, isso me afasta do Senhor. 1 João 1,9 diz: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós, mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda iniquidade. Então não guarde pecado de estimação, confesse e abandone, pois o Senhor está pronto a nos perdoar, o Senhor está pronto a liberar perdão para nós. Eu quero dizer nessa noite, queridos irmãos, confesse seus pecados ao Senhor e libere a sua vida para a ação do Espírito Santo, porque se eu não confesso, a minha vida não está liberada para ser usado pelo Espírito Santo para fazer a diferença, para levar outros a conhecerem o Senhor, conhecerem aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, aquele que é puro. Ele quer nos usar, mas para Ele nos usar nós precisamos viver uma vida santa e agradável na presença dEle. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, um tempo de restauração, em quarto e último lugar, exige dedicação à palavra de Deus, exige dedicação. Olha o que foi que o povo fez durante mais ou menos 3 horas. A lei do Senhor seu Deus foi lida por eles, e nas 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor. Observe quanto tempo eles levaram fazendo o processo de restauração. Levaram 3 horas lendo a palavra e 3 horas
de confissão de pecados. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que não há restauração sem a palavra de Deus, não há restauração, queridos irmãos, sem meditação nesta palavra, sem buscar nela, sem se alimentar dela, sem viver dela. Então é preciso, olha, meditar, é preciso buscar ela. Então não há restauração sem contato com a verdade de Deus, porque aqui Deus se revela, e Deus precisa se revelar para mim, para você. Se eu quero ser restaurado, eu preciso da revelação dele, e ele fala comigo através da sua palavra, ele fala comigo através das orações, ele fala comigo através da meditação. Eu quero dizer nesta noite que quando a palavra de Deus é lida, explicada e aplicada, então os corações são impactados, mas porque Deus, a fé vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir. Ouvir pode se entender também como ler, porque você quando lê é como se você estivesse ouvindo. Então eu quero dizer que a proclamação da palavra de Deus produz o que? Mudança nas nossas vidas. Nessa noite, um tempo de restauração exige arrependimento, exige separação de tudo que Deus condena, exige confissão de pecados e exige dedicação à palavra de Deus. Então, queridos irmãos, se você quer ter comunhão, quer viver uma vida íntegra, uma vida que agrade a Deus, é preciso, queridos irmãos, nos afastarmos do pecado e buscarmos a presença desse Deus que é todo poderoso. Que Deus nos abençoe nesta noite e nos dê o entendimento daquilo que Ele deseja que venhamos a entender sobre a sua palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus nesta hora. Nesta hora eu vou pedir à irmã Maura que esteja orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele, irmã Maura, pela palavra dessa noite, por tudo que aconteceu, pelos louvores, pela adoração, pela presença dEle neste lugar. Amém, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença aqui neste local, neste lugar. Continua abençoando a tua igreja. Amém, Senhor. Abençoando as famílias, ó Deus amado. Amém. Congregando, ó Deus amado, aquelas famílias que não são completas, porque nem todas ainda aceitaram o único Salvador das nossas vidas. Amém, Senhor. Visita os nossos lares, ó Deus. Fala o coração dos nossos filhos. Amém, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço por tudo que vi e ouvi nesta noite. Amém, Senhor. Que sirva de lição para as nossas vidas, Amém, Senhor. Que cada dia mais nós possamos ser obedientes aos teus ensinamentos. Amém, Senhor. A tua palavra, Deus amado, como Jesus nos ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém, Que Senhor. nós possamos estar amando os nossos irmãos, nossas famílias, as nossas famílias. Amém, Senhor. Ó Deus amado, eu te peço que nos conceda uma semana de paz, que quarta-feira estejamos aqui para te louvar e te exaltar, ó Deus Santo. Amém, Senhor. Eu te agradeço também, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, livramento que o Senhor me concedeu a mim e a tua equipe essa semana, além da vida das 7. Amém, Senhor. Sentimos a tua presença nas nossas vidas. Amém, Senhor. Nós estamos gratos por tudo. Continua abençoando o seu pastor, a sua família, Deus amado. Que seja assim, os pastores e missionários, grandemente abençoados. Amém, Senhor. Concedendo saúde a todos, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus seja com este povo e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Querido, Deus abençoe. Com oração silenciosa nós estamos despedidos. Eu quero lembrar os irmãos que o culto de Natal será no domingo à noite, não será no sábado. Amém, meus irmãos? E na próxima quarta estaremos juntos aqui para louvar e agradecer o nosso Deus.